Nesse mundo, tem dois tipos de pessoas, os que vencem e os que ficam pelo caminho. Ele claramente estava no segundo grupo. Trabalhou quase 3 anos na mesma empresa e de repente decidiu sair. Não foi só por trabalho, foi mais pessoal. A diretora, que ele já conhecia, disse que era por causa do divórcio dela. Ele até tentou engolir isso, mas sabia que a vida social é cruel. Sucesso e fracasso estão separados por um fio. Na sala dela, explicou que tinha seus próprios motivos. O papel da demissão estava certo, então achou que estava tudo resolvido. Mas antes de sair, ela soltou algo inesperado, pediu desculpas e falou sobre os 4 anos que passaram juntos, mas ainda assim não queria continuar. Não queria casamento, não queria viver como uma ajudante de apartamento alugado. Tudo era diferente do que ele imaginava. Ele teve que aceitar, mesmo doendo. Ele respeitou a decisão dela, mas no fundo sabia que era esse relacionamento que o empurrou para se sentir derrotado. Por um momento, parecia que ia desistir, mas então algo mudou. Decidiu que ninguém mais ia rotulá-lo sem ele querer. Com um pouco mais de motivação e um plano incerto, mas seu, se despediu dos colegas. No corredor, acabou esbarrando em Huan Fei, e algo naquele encontro prometia virar sua história de cabeça para baixo. Mas, entre os rapazes, começou a se espalhar um burburinho. O Sr. Manzi não queria manter Xiao na empresa. Parecia que a demissão tinha mais a ver com julgamentos pessoais do que com o desempenho. No último dia de Xiao, Sifai decidiu tornar tudo o mais doloroso possível. Começou a despejar detalhes da vida pessoal dele, tentando atingir algum ponto sensível. Mas, para surpresa de todos, a ex de Xiao não tinha contato com ele há 4 anos. E, em vez de se abalar, ela começou a zombar, provocando que ele precisaria consultar um médico para cuidar da saúde mental. A conversa rolava no meio do escritório e todo mundo começou a cochichar. Xiao, impassível, apenas lançou uma pergunta seca a Sifai, como se dissesse: "Isso é tudo o que você tem?" Sifai ficou irritado. Ele havia tentado expor a vida de Xiao, mas nada parecia funcionar. Então perdeu a paciência e chamou Xiao de lixo, insinuando que ele era doente mental. Xiao não respondeu, apenas manteve a postura calma, fingindo não se importar. Foi quando An Fei chegou e decidiu que era hora de agir. Ordenou aos guardas que espancassem Xiao. Um deles partiu com tudo, pronto para acabar com ele. Mas Xiao não era um perdedor comum. Mesmo depois de levar um golpe na perna, ele se levantou sem dificuldade. O guarda forte e careca já estava no chão, derrotado. Fei ficou preocupado e mandou o segundo guarda agir, mas Xiao não demonstrava medo. Ele tinha força, habilidade e controle, e não planejava deixar ninguém zombar dele impunemente. O corredor do escritório virou quase uma arena. Xiao estava sozinho contra 2 atacantes, mas a diferença era clara. Ele não precisava provar nada a ninguém, apenas mostrava que subestimar alguém como ele podia sair muito caro. Xiao não perdeu tempo. Segurou a mão do atacante e, no movimento rápido, derrubou um deles. Mas o segundo era mais forte e ele teve que se esforçar para se defender e contra-atacar. O cara, confiante demais, não esperava que alguém pudesse lidar com ele tão facilmente. Xiao aplicou um golpe certeiro com a cabeça e chutou o outro guarda com precisão. Em poucos segundos, tinha dominado 2 atacantes como se fosse treino de academia. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma satisfação silenciosa. Finalmente alguém era realmente bom em alguma coisa. Anne, que assistia de perto, começou a se preocupar. Ela estava desprotegida, completamente à mercê da situação. O olhar de Xiao era sério e ele preparou os punhos, pronto para qualquer coisa. Quem ousasse tocar nele pagaria caro. Ele encurralou Fei num canto, como se fosse um cachorro assustado, deixando claro, qualquer agressão seria revidada. E ele não estava falando apenas por si. Mas Fei, ainda ameaçador por status, tentou lutar de outro jeito. Com toda a sua força, acertou Xiao no rosto, mas sem efeito real. Xiao continuava firme, implacável. A luta deixou An Fei exausto, incapaz até de se mexer. A notícia da briga chegou rapidamente à liderança e Zhao Manzan apareceu para acalmar a equipe, impressionado com o que tinha acontecido. Enquanto isso, os colegas de Xiao ficaram chocados. A ex-namorada, visivelmente irritada, tentou entender o que tinha desencadeado tanta agressividade. Ela correu para o Sr. Jua, preocupada com o estado de Xiao, mas ele estava tranquilo. Conhecia bem o diretor e sabia que por 4 anos tinha um vínculo que ia além do trabalho. Era respeito e, de certa forma, amor verdadeiro.
Xiao olhou para a garota e questionou se ela realmente sabia o que sentia, mas ela não respondeu. Estava mais preocupada com as consequências e com o seu próprio lugar na história. Xiao decidiu que não precisava ficar ali. O Senhor Jua só servia para realizar desejos alheios, e ele não ia se prender a isso. Saiu silencioso, deixando a conversa incompleta, mas deixando sua presença marcada. Alguém que não podia ser subestimado. Depois da confusão, Xiao voltou rapidamente à sua caixa de pertences no trabalho, pegou o que podia e saiu o mais rápido possível. Aquele lugar estava sufocando. No caminho, algo estranho aconteceu. Uma janela de diálogo apareceu diante dele. Primeiro pensou que fosse uma alucinação de estresse, mas logo percebeu que não. Era um sistema, vinda de uma terra paralela, que se integrava a ele. Explicou que o seu objetivo era transformar o usuário em um gênio capaz de mudar o próprio destino. Segundo o sistema, Xiao era mediano e precisaria continuar ganhando pontos para desbloquear habilidades. Naquele dia, ele conseguiu trocar pontos por habilidades de línguas estrangeiras e até adquiriu uma nova habilidade física. O sistema enfatizou, ele podia ganhar muito conhecimento e experiência, mas mudanças externas, dinheiro, poder, títulos, não mudariam sua essência. Só confiar em si mesmo faria diferença. Enquanto assimilava tudo isso, uma mensagem da mãe chegou. Seu pai estava muito doente e a família precisava de dinheiro. Xiao se sentiu impotente. Ele próprio estava em dificuldades, mas não podia abandonar a família. Prometeu que enviaria a quantia certa em alguns dias, mas ainda precisava descobrir como e com quem conseguir fundos rápidos. Sabia que um homem sem dinheiro não é completo. Sem nem conseguir se sustentar, Xiao ligou para um amigo, que soube que ele havia perdido o emprego. Não havia tempo para discutir passado, apenas para sobreviver e encontrar um jeito de ganhar dinheiro rápido. Enquanto caminhava, uma garota o abordou na rua. Jovem, sozinha e morando na rua, pedia ajuda a qualquer transeunte. Precisava de alguns dólares para sobreviver e, de repente, Xiao percebeu que talvez pudesse ajudá-la, ou que ela poderia ser a chave para algum caminho inesperado. Xiao encontrou a garota na rua tentando conseguir algum dinheiro. Ela parecia desesperada, mas pelo menos ele tinha uma casa. Ocupado, respondeu que não tinha nenhum centavo para ajudá-la. Com lágrimas nos olhos, a garota se desculpou e, de repente, tirou várias notas pequenas do bolso e colocou diante dele num prato improvisado. Não era muito, mas era o suficiente para Xiao sentir algo estranho, gratidão genuína e determinação naquela criança. Ele agradeceu e prometeu que não a deixaria na mão. Enquanto se afastava, Xiao percebeu algo incomum no andar da garota. Passos incertos, cuidadosos, como se estivesse escondendo alguma dor. Seu sistema emitiu uma notificação de nova tarefa temporária: salvar uma garota estranha com recompensa de 300 pontos. Xiao não entendia exatamente de quem ou por quê, mas decidiu que valia a pena. Sem plano definido, ele optou por observar a garota primeiro, seguindo discretamente, atento a cada movimento. Ao mesmo tempo, procurava maneiras de ganhar dinheiro rápido. Um corretor queria comprar produtos locais, mas como as formalidades não estavam corretas, o empréstimo não foi aprovado. Com os 130 mil yuans, Xiao poderia lucrar 20 mil em 20 dias, mas ele não tinha esse dinheiro. Ele conversou com uma amiga que mencionou outra amiga querendo abrir um salão de beleza. Seria necessário 50 mil yuans para equipamentos, mas o investimento poderia render 60 mil ao longo do ano e ainda torná-lo coproprietário. Enquanto avaliava tudo isso, Xiao percebeu que a garota estranha havia se escondido atrás de uma casa. Ele ficou irritado, reclamando mentalmente. Não era taxista para esperar e perder tempo com enrolação. Mas no fundo sabia que algo naquele encontro ia além de dinheiro ou pressa. Havia um propósito que ainda precisava descobrir. Xiao estava ali, observando a garota, sem intenção de se envolver nos problemas dela. Mas Lu, que passava por perto, ouviu uma voz baixa ameaçando alguém. Olhou para trás de uma casa e viu um homem grande pegando o dinheiro da garota, empunhando uma faca e exigindo ainda mais. O homem ameaçava. Se ela não pagasse, sua perna quebrada ficaria permanentemente aleijada. Xiao sentiu um frio na espinha, sem saber como agir sem piorar a situação. O criminoso, gordo e com um cigarro preso nos dentes, zombava da menina, querendo sentir poder e, claro, dinheiro. Ela era indefesa, vítima perfeita para a humilhação. Ele estava cansado de ouvi-la implorar,
ajudar e impôs condições: pagamento diário ou quebraria a segunda perna. Xiao observou por um tempo, analisando o comportamento do homem, mas quando percebeu que os limites estavam sendo ultrapassados, decidiu agir. Caminhou com confiança até o agressor e ordenou que se afastasse da garota. Repetiu firme que, se não obedecesse, ele mesmo tomaria providências. O homem riu, brandindo a faca e perguntando se Xiao tinha algo contra o seu negócio. Mas Xiao não tinha medo. Ele já tinha lidado com 2 guardas do herdeiro pomposo e não via diferença entre eles e um criminoso de rua. Sem pensar, correu com os punhos cerrados. O agressor subestimou o jovem, que parecia frágil à primeira vista, mas o primeiro golpe de Xiao acertou a cabeça do homem com precisão. Ele voou contra a parede, perdeu a faca e começou a cuspir espuma pela boca. O estado físico do criminoso piorava rapidamente. Enquanto isso, Xiao recebeu notificações de um amigo pelo telefone, perguntando em que tipo de briga ele tinha se metido. Mas ele não precisava de ajuda, sabia exatamente o que fazer e estava pronto para qualquer coisa que viesse a seguir. A situação estava piorando, mas Xiao estava mais preocupado com a garotinha. Ela estava aterrorizada, chorando sem parar até que finalmente se sentiu protegida. Só queria voltar para casa, onde seus pais a esperavam há muito tempo. Xiao não tinha muita experiência com crianças e sentiu um frio na barriga, mas manteve a calma. Ele disse de forma firme e tranquila que a levaria até um policial e depois para casa. Lentamente, a menina se acalmou e aceitou ir à polícia. Depois de tudo, parecia o menor dos males. Enquanto a carregava nos braços, Xiao percebeu que ainda precisava pensar em como conseguir dinheiro rápido, mas naquele momento, o mais importante era a segurança da garota. Atrás dele, um estranho observava toda a cena e concluiu que Xiao era alguém confiável. Depois de resolver a situação, ele finalmente pôde ir para casa descansar. Na manhã seguinte, uma batida na porta o surpreendeu. Não era comum alguém visitá-lo tão cedo. Ao abrir, encontrou Chun Shun cercado por vários guardas, pedindo ajuda a Xiao. Primeiro hesitou, mas ao ouvir o nome, reconheceu que já havia ouvido falar. O homem era conhecido como o mais rico de Yanchan. Xiao ficou surpreso, mas o convidou para entrar e ofereceu um copo de água. Explicou que era apenas um homem comum, pobre, e não entendia por que alguém de nível tão elevado procuraria por ele. Chun Shun, no entanto, já sabia de tudo. Observou como Xiao ajudou a garota, reconheceu suas habilidades e percebeu que ele tinha um sistema especial. Xiao ficou chocado. Seu segredo havia sido revelado e seu mundo estava prestes a mudar. Xiao descobriu que seu trabalho não seria simples. Usuários comuns não conseguiam perceber os perigos que cercavam sua nova missão. O Sr. Su tinha um concorrente que recentemente se envolveu com gangsters e isso colocava sua filha em risco. Por isso, ele precisava de alguém capaz de protegê-la das sombras, alguém que pudesse se passar por estudante comum. Xiao, é claro, duvidou que poderia assumir o papel de defensor pessoal e ainda fingir ser uma estudante. Mas o venerável cavalheiro tinha um trunfo: ofereceu uma grande quantia em dinheiro. Quando anunciou o valor, 1 milhão de ienes, Xiao ficou boquiaberto. Não pensou 2 vezes e aceitou o trabalho. Ele ainda não conhecia todos os detalhes, mas sabia que precisava do dinheiro para ajudar seu pai a se recuperar rapidamente. O primeiro passo seria entrar na classe de meninas, uma sala cheia de alunas vestindo uniformes escolares idênticos, todas um pouco entediadas e cansadas de estudar. Mas com a chegada de Xiao, tudo mudou. Ele imediatamente atraiu a atenção de todas as turmas. As meninas sentiram algo diferente nele, um temperamento impressionante que as fez quase se apaixonar à primeira vista. Algumas começaram a se perguntar se Xiao realmente era uma garota, fascinadas por sua aparência e postura orgulhosa. Entre elas, havia uma aluna que não pensava muito, mas observava tudo com atenção. O professor, já cansado de tentar acalmar a turma, ordenou que todos se acomodassem em seus lugares. Mas a energia na sala era intensa. Xiao se sentiu como se tivesse entrado numa cova de lobos, cercado por olhares curiosos e competitivos. De repente, um dos alunos, tentando provocar, estendeu a perna para tropeçar Xiao. Sem conseguir reagir a tempo, ele colocou a mão à frente e acabou colidindo com o aluno. No impacto, percebeu algo inesperado. Ele pensou que o garoto tinha uma bela figura e, sem se controlar, disse isso em voz alta. Imediatamente
Imediatamente Xiao se assustou e começou a se desculpar com outro aluno, mas já era tarde. Todas as meninas na sala ouviram a frase. Sentimentos de ciúmes começaram a surgir, olhares curiosos se voltaram para ele, e Xiao percebeu que sua vida escolar acabara de ficar muito mais complicada do que imaginava. Depois da confusão na sala, Xiao queria desaparecer debaixo do chão de tanta vergonha. Para se distrair, foi até a mesa mais distante e sentou-se sozinho. Era o segundo par de aulas e tudo parecia tedioso demais. Seus olhos começaram a pesar, a cabeça caiu levemente e o sono quase o dominou. O professor se virou e perguntou ao novo aluno o que ele achava da questão que estavam discutindo. Xiao mal abriu os olhos. Ele nem percebeu que estava sendo observado de perto. Uma das garotas, visivelmente incomodada, colocou o pé em sua direção, talvez tentando testar sua paciência ou simplesmente provocá-lo. Naquele momento, Xiao percebeu que era hora de reagir. Virou-se para o professor e explicou calmamente que não havia desrespeitado a aula nem o tempo de ninguém. Pediu desculpas pelo mal-entendido e explicou que tinha chegado na cidade na noite anterior e ainda precisava se acostumar ao novo ambiente. As meninas da turma começaram a observá-lo com admiração silenciosa. Ele tinha se comportado de forma firme e inteligente, sem se intimidar diante da provocação de Xuye, que ficava nervosa por não estar acostumada a receber respostas assim. A professora, percebendo o que havia acontecido, se desculpou pela confusão e decidiu seguir com a aula, mas agora de forma mais interessante. Propôs que todos discutissem o significado da frase: "O dinheiro é a fonte do seu bem-estar". Xiao levantou a mão e, citando Shakespeare, começou a falar: "O dinheiro tem um poder infinito de confundir a verdade e a mentira. Ele é a principal razão para crimes estúpidos. A ganância transforma até o bom coração em algo sem consciência. Por isso podemos dizer que o dinheiro é, na raiz, fonte de todo o mal". Sua resposta impactou a turma inteira. Era inesperada, profunda e madura para alguém da sua idade. Xiao então decidiu aproveitar o momento para mudar a dinâmica usual da sala e se levantar para continuar expressando sua opinião, mostrando que não era apenas mais um aluno comum. Xiao não acreditava que o dinheiro fosse a raiz de todo o mal, mas sabia que não dava para negar os problemas que ele provocava. Citou um exemplo. Quase 20 anos atrás, no Japão, 12 pessoas morreram e mais de 5.000 ficaram feridas em um ataque terrorista usando gás. O responsável era o chefe de uma seita, que mais tarde vendeu seu cabelo por 30.000 yuanes. Xiao explicou que, embora o culpado tivesse objetivos próprios, como Shen e Anan, ele acabou se tornando o rei de Yunnan e obtendo o que queria sem permissão. Mas a verdadeira questão, ele disse, era: qual era a fonte do mal antes mesmo de o dinheiro existir? As meninas e colegas ouviram atentamente, algumas tentando chamar sua atenção. Xiao concluiu que a ganância, enraizada no coração humano, era a verdadeira fonte do mal. O sino da escola tocou, encerrando oficialmente a aula, mas a discussão entre os alunos continuou, fervilhando de curiosidade e admiração. A professora, percebendo a intensidade do debate, decidiu liberar a turma mais cedo, elogiando a participação de todos e esperando que levassem em conta os pontos levantados. Depois da aula, a amiga de uma das meninas se aproximou de Xiao e pediu desculpas em nome da colega, explicando que não quis ofender. Mesmo assim, a princesa da turma, orgulhosa e obstinada, não pretendia deixar Xiao ir tão facilmente. Enquanto todos se dispersavam, Xiao voltou para casa com a mente cheia e um pouco de raiva. Pegou o telefone e ligou para um amigo, instruindo-o a ser tão rigoroso quanto possível com sua nova guarda, sem se preocupar com questões de cavalheirismo ou protocolo. Ele sabia que a princesa odiava quando alguém ia contra suas ordens e queria mostrar a ela como lidar com arrogância de forma prática. A ligação terminou com um bip, mas Xiao sentiu que havia feito sua mensagem clara. Segundo a garota, o homem a havia ofendido profundamente, e ela era quase como uma rainha para ele. Fotos dela decoravam sua casa. O período escolar seguia seu curso, e Xiao, junto com seus colegas, precisava agora equilibrar a vida na escola, suas novas responsabilidades e a missão especial que havia assumido, tudo enquanto construía sua reputação e habilidades. Entre os alunos, Xiao se destacava. Parecia mais velho, mais maduro e chamava a atenção naturalmente. De repente, uma colega se aproximou dele com um sorriso gentil e o convidou para uma festa em homenagem à sua tradução. Xiao achou estranho o comportamento da garota. Parecia que ela tinha tomado algum comprimido errado, tão atípica estava agindo. Entendeu que nada de bom poderia sair disso e decidiu recusar, mas não queria ouvir negativas. Quando chegaram aos portões da escola,
A garota olhou para Xiao com um olhar irritado e perguntou se sua guarda pessoal viria. Ele se perguntou se ela realmente sabia o motivo de sua presença em sua vida ou se apenas estava conferindo algo. Mesmo assim, Xiao aceitou ir à festa. Às 6 horas, chegou ao local combinado, mas passou 30 minutos sem que ninguém aparecesse. Começou a se preocupar, temendo que tudo fosse uma farsa. Logo ouviu uma voz feminina chamando-o e perguntando o que ele fazia ali tão tarde perto da escola. Eram professoras novas da turma que o convidaram para ir junto. Às 7 horas, finalmente, a princesa chegou, atrasada propositalmente por 1 hora, em clara vingança contra um colega. Ela disse que o atraso foi por causa do vestido, mas na verdade estava testando a paciência de Xiao. Quando percebeu que ele não estava no local, ligou para a secretaria para pegar seu número de telefone. Por mais 2 horas a menina esperou, até que Xiao finalmente chegou. Ele se apresentou como Luo, despediu-se dos professores e agradeceu pelo convite. A princesa, tentando disfarçar a raiva, ordenou o guarda que subisse no carro. Durante o trajeto, Xiao comentou mentalmente que ela o havia feito esperar por 30 minutos, pedindo ao colega de classe para não continuar culpando ninguém. O carro particular estacionou em um pequeno estacionamento próximo à vila. Os passageiros desembarcaram e os convidados já estavam esperando pelo protagonista da noite, prontos para iniciar a festa. Xiao estava infinitamente feliz em ver a princesa, mas ela desviou sua atenção e apontou para ele dizendo que a festa era em sua homenagem. Em seguida, explicou a Zabi que se ele não se adaptasse à situação, o novo aluno teria problemas. Xiao entendeu a sugestão e concordou educadamente. Após a conversa, Fu comentou que a princesa elogiou Xiao, dizendo que ele realmente era um bom rapaz. Xiao percebeu que toda essa atenção e cortesia não era comum e decidiu observar como os outros convidados se comportariam diante da situação. Enquanto isso, Kabai foi apresentar os convidados a Sulane Injin, que convidou as jovens para conhecer a princesa Yuchi. As meninas, animadas, se vestiram conforme o nível da festa, ansiosas para impressionar. Sulane discretamente avisou que o cachorro da princesa era muito terrível, pois ela e sua amiga estavam com medo. A princesa então ordenou que Fu trouxesse o cachorro. O animal era imponente e perigoso. Assim que abriu a boca e mostrou os dentes afiados, muitos convidados quase fugiram da festa. Xiao, percebendo o perigo, ordenou que a menina ficasse atrás dele, explicando que o cachorro poderia morder a qualquer momento. A garota interpretou a ação como medo e insistiu que o cachorro estava apenas tentando impressionar, afastando Xiao e dizendo para ele não interferir. De repente, o cachorro começou a latir ferozmente, saliva escorrendo, e se soltou da coleira de Kefu, que não conseguiu contê-lo. O animal correu direto para a princesa, que ficou em perigo imediato. Xiao reagiu sem hesitar. Ele bloqueou o cachorro e o afastou dos convidados, defendendo a menina e garantindo sua segurança. Para ele, a situação era desumana, mas não havia outra saída. Ninguém mais conseguiria deter o cachorro. Xiao estava pronto para intervir novamente se fosse necessário. O cachorro começou a sentir uma energia estranha que o confundia. Aos poucos, o próprio animal ficou com medo da maldade ao redor e se acalmou, ficando em silêncio. Ele sentia a energia do medo emanando de Kabe. O animal correu de volta para seu dono e desta vez Xiao não precisou mais intervir. A besta havia atacado tão violentamente que o homem sofreu danos nos órgãos sensoriais, ficando desorientado e quase como se sua alma tivesse deixado o corpo. A princesa Wei, assustada, percebeu que seu plano havia saído do controle e precisaria chamar uma ambulância. Os convidados começaram a se afastar, atentos à situação, alguns já preparados para prestar primeiros socorros. A princesa foi colocada em uma cadeira e seus 2 amigos tentaram acalmá-la, oferecendo ligar para seu médico pessoal. A menina, no entanto, só queria descansar um pouco. Sulan percebeu que a princesa não deixaria sua guarda se aproximar ainda. Xiao entendeu que o objetivo principal da situação era criar um ataque de pânico e que a princesa receberia ajuda de acordo com suas próprias condições. Su se aproximou de Xiao e disse que era melhor ele não se aproximar da princesa até que ela mesma permitisse. Pediu a Yin que cuidasse da menina, enquanto Xiao se dirigia aos outros convidados. Ele percebeu que os alunos tinham mais planos para ele e estavam prontos para continuar as atividades. Xiao concordou em seguir o fluxo, curioso sobre o plano de Sulan e como tudo terminaria. Observou um dos meninos jogando e foi convidado para participar do bilhar. A garota, chamando-o de um homem
bonito, perguntou se ele sabia jogar. Xiao respondeu que tinha alguma experiência, mas pouca. Ela o encarou com um ar desafiador e afirmou que ele não conseguiria vencê-la. Apresentou suas condições. Se Xiao ganhasse, poderia receber 50.000 duans e até lhe ofereceu seu cartão bancário para que pudesse cobrar a quantia. A aposta trouxe emoção ao jovem, que encarou todo o grupo como um duelo, sabendo que precisava vencer. O problema era que, em caso de derrota, Xiao não tinha nada a perder, tornando as condições claramente desiguais. Mesmo assim, ele aceitou o desafio, pronto para mostrar habilidade e inteligência em um novo tipo de confronto social. Xiao encontrou uma saída antes do início da partida e aceitou a condição. Se perdesse, deveria deixar o grupo e nunca mais aparecer ali. Com o coração batendo forte, deu o primeiro passo no jogo. Os convidados começaram a cochichar entre si, confiantes de que Irmã Lan era imbatível no bilhar e que Xiao não teria chances. Ele, porém, decidiu recorrer ao sistema para ajuda. Perguntou se havia alguma habilidade que pudesse ser útil e descobriu a opção de trocar 700 pontos por profissionalismo em bilhar. Havia um problema. Xiao só tinha 695 pontos. A troca não pôde ser realizada. Mesmo assim, Sulan iniciou o jogo, mostrando cada movimento com precisão, deixando claro o nível profissional. Todos os convidados se posicionaram ao redor, confiantes de uma vitória fácil. Alguns até sugeriram que Xiao se ajoelhasse e implorasse por misericórdia diante da deusa do bilhar. Sulan sorriu e disse que aquilo era apenas uma demonstração e que Xiao precisava começar o jogo. Ele olhou para a tacadeira nas mãos, confuso. Nunca havia jogado contra profissionais antes e sequer sabia segurar a ferramenta corretamente. Por instinto, pegou-a de cabeça para baixo. A primeira tacada parecia desastrosa. A bola quicou, pulou na mesa e parecia impossível de controlar. Todos os convidados rivam, certos de que ele perderia. Sulan até zombou, chamando Xiao de idiota por não conhecer as regras básicas do jogo. Mas algo inesperado aconteceu. A bola bateu nas outras, espalhando-as por toda a mesa, e 5 bolas caíram nos buracos simultaneamente. Pontos surgiram rapidamente para Xiao, deixando os convidados boquiabertos. Nunca antes alguém havia marcado tantos pontos de uma só vez em um único lance. Nesse instante, uma notificação do sistema apareceu. Xiao havia feito 20 pessoas duvidarem de suas habilidades e recebido 33 pontos de recompensa. O jogo, que parecia perdido, começava a virar completamente a seu favor. Xiao decidiu trocar os pontos e finalmente conseguiu a habilidade Mestre dos Bilhares. Seus pontos restantes eram apenas 28, mas isso não importava. Ele sabia que agora tinha o que precisava. Ele escondeu suas novas habilidades e aceitou o cartão prometido pela garota. Logo, ela o convidou para um jogo normal, com a chance de ganhar outros 50.000 duans. Mas Xiao tinha uma dúvida. E se rolasse todas as bolas? Ele percebeu que a cada bola encaçapada subiria 30 milhas no ranking dela. A garota perguntou qual seria o castigo se ela perdesse. Confiante, Xiao escolheu o mais desafiador. Se ela ganhasse, ele se transformaria em cachorro. Os convidados acharam que ele estava louco, mas Xiao não se intimidou. Com um primeiro golpe, encaçapou rapidamente uma bola. A garota começou a suar frio, preocupada com a performance dele. Xiao continuou jogando como se tivesse anos de prática, cada tacada precisa e impecável. Ele marcou todas as bolas restantes, enquanto a garota só podia rezar para que ele não a humilhasse ainda mais. A pontuação dele disparava, 147 contra 0 do rival. Quando o último lance foi feito, Xiao agradeceu à adversária e lembrou que ela deveria transferir o prêmio para seu cartão. A garota tentou esconder as lágrimas de frustração, murmurando que ele ainda se arrependeria de tê-lo humilhado diante de todos. Satisfeito, Xiao se despediu e decidiu visitar Chue, que já havia se recuperado do susto com o ataque do cachorro. Apesar da tristeza da amiga, ele a cumprimentou com um sorriso e pediu para que a levasse para casa. A noite terminava com Xiao confiante, vitorioso e mais determinado do que nunca. A princesa Yue não estava acostumada com a atitude inesperada de Xiao e desabou de repente, dominada por uma mistura de surpresa e irritação. Quem estava ao lado dela, tentando acalmá-la, segurou sua mão e pediu calma. Enquanto isso, ela pegou o telefone e começou a chamar por ajuda. Chamou Futsio, fazendo sinais para que ele chegasse o mais rápido possível. A jovem defensora da princesa disse a Xiao que ele não era seu motorista particular e que deveria recuar e deixá-la em paz. Mas Xiao permaneceu firme. Minutos depois, Futsio finalmente chegou, pedindo desculpas à princesa por não ter conseguido chegar antes, mas não veio sozinho. Ao lado dele, Xiao reconheceu Juai Fen, que parecia extremamente admirado com a garota
e organizado para manter tudo sob controle. Shao ficou surpreso ao ver o homem, lembrando-se de como havia lidado com ele de maneira firme antes, quando este o ameaçou. O que preocupava Shao era que nem tudo sobre ele havia sido revelado. A personalidade e as habilidades do guarda ainda eram um mistério. Para não ser reconhecido, Shao virou as costas para o recém-chegado, mantendo-se discreto. Enquanto isso, Aina levou Juai Fen até a princesa, permitindo que eles se aproximassem. Shao observava tudo de longe, misturando discrição e atenção. À primeira vista, ele parecia um rapaz comum e discreto, mas logo percebeu que a festa organizada não tinha sido planejada para ele, o que aumentava a imprevisibilidade da situação. De repente, Shao apareceu atrás de Juai Fen, segurando uma garrafa de vidro de vinho nas mãos, pronto para proteger imediatamente a princesa Yue. Ele não deixaria que ninguém tivesse contato com ela sem sua permissão. As meninas ao redor ficaram boquiabertas com a coragem e a iniciativa do jovem, observando cada movimento dele com atenção. Shao improvisava constantemente, agindo conforme a situação se desenvolvia. Ele sabia que o novo hóspede poderia irritar os adultos ao redor, mas não podia permitir que ninguém prejudicasse a princesa. A tensão crescia a cada segundo, e Shu Yue, que acompanhava a cena, ficou curiosa para ver o que aconteceria a seguir. Zeb se aproximou de Shao, perguntando se Juai Fen estava realmente envolvido em algo suspeito. Mas naquele momento, nada disso importava para Shao. Juai Fen havia se tornado o foco do jovem. Ele precisava manter a situação sob controle. O homem chamou o guarda e apontou para Shao, ordenando que ele recuasse, mas Shao não hesitou. Determinado a proteger a princesa, ele garantiu que ninguém ousasse tocá-la, estabelecendo seu território e deixando claro que qualquer tentativa de intimidação seria interrompida imediatamente. Shao planejava ir embora, então ligar para o guarda Javico parecia supérfluo. Mesmo assim, ele o chamou rapidamente, junto com Jinyin, para confirmar se a princesa havia perdido algo durante a festa. Descobriu-se que o colar caro dela não estava mais, então Shao se ofereceu para procurar junto com eles. Enquanto isso, os guardas começaram a enganar todos na festa, obrigando-os a sair. A princesa Yue percebeu a óbvia trapaça e pensou que Fuzi havia exagerado dessa vez. Os guardas inicialmente tentaram revistar Shao e até retirar suas roupas. Ele não entendia o motivo de tal humilhação, mas estava preparado. Com força suficiente, conseguiu se defender com facilidade. Shao rapidamente se libertou das mãos dos homens fortes e partiu para o ataque, evitando que pudessem machucá-lo. Um dos guardas recebeu um golpe direto na cabeça com o pé de Xiao. Outro foi lançado contra a parede com um movimento lateral, como se fossem penas leves sendo arremessadas. Cada golpe era preciso e bem calculado, e Xiao permaneceu ileso. Enquanto se recompunha, Xiao percebeu que Shu Yue o chamara especificamente. Nesse momento, ele sentiu mudanças estranhas no corpo. Era uma nova notificação do sistema. Apareceu uma tarefa urgente: rastrear uma sombra misteriosa. A recompensa era de 300 pontos, mas caso falhasse, perderia a mesma quantia. Sem pontos suficientes, uma habilidade aleatória seria concedida. Xiao conferiu. Tinha apenas 28 pontos, então precisava completar a missão imediatamente. Ele avistou a sombra misteriosa nas proximidades e correu atrás dela. A figura se movia com extrema rapidez. Qualquer vacilo e ele a perderia. Após 100 metros de perseguição, a sombra voltou para trás de uma casa, quase escapando de Xiao. Então, ele viu um homem mascarado, com o rosto protegido, impossível de identificar. Mas naquele momento, sua atenção não estava na identidade do sujeito. A prioridade era a sombra que ele precisava rastrear. Xiao manteve vigilância máxima, ciente de que a tarefa seria incrivelmente difícil. 15 minutos depois, um carro se aproximou da vila. Vários homens disfarçados estavam ao redor e o sujeito mascarado o seguiu de perto. Xiao observava cada movimento, pronto para agir a qualquer sinal de perigo. Xiao percebeu que os homens perto do carro provavelmente eram os guardas pessoais de Shu Yue. O sujeito mascarado começou a correr em direção ao carro, movendo-se de forma imprevisível, deixando todos em alerta. De repente, os guardas perto do veículo ouviram sons suspeitos e ficaram preocupados com a segurança do local. O estranho correu direto entre eles, sem ter para onde fugir, já que o carro bloqueava o caminho. Mas isso não foi problema para Xiao. Ele saltou habilmente próximo ao carro, mantendo distância segura. O criminoso então sacou uma arma e, no meio do caos, conseguiu tirar outra arma dos bolsos dos guardas. Quando perceberam que a arma havia desaparecido, os homens correram atrás dele, tentando recuperar o que era seu. Enquanto isso, Xiao continuou perseguindo a sombra pela cidade. Ele ouviu um sino indicando que alguém estava mirando em Shu Yue, sinalizando que precisava levá-la urgentemente para a aldeia de Fuan.
suave. Aproveitando um momento breve, Xiao alongou os músculos, preparando-se para a possível luta que estava por vir. Logo, ele conseguiu chegar à aldeia, no momento exato para proteger a princesa. Shu Yue, aproveitando o silêncio, pensava em relaxar na piscina, sem imaginar que Xiao estava tão próximo, observando cada movimento. Ela considerou mudar sua atitude em relação ao jovem, intrigada com a coragem dele. O sujeito mascarado, agora armado, estava atrás da princesa. Ele tentou fechar a boca de Shu Yue para impedir que ela gritasse por socorro, mas a menina ainda esperava que seu pai ouvisse os sons e viesse ajudá-la. Xiao, determinado, aproximou-se rapidamente da vila, chegando o mais rápido possível. Ele desferiu o primeiro golpe com o pé contra o criminoso, que não conseguiu reagir a tempo. O sujeito precisou soltar Shu Yue e recuar, mantendo distância segura. Mas o soco de Xiao foi forte, e mesmo o ladrão esperto e rápido acabou sendo atingido na mão. Ele então jogou Shu Yue e saltou, tentando desaparecer na multidão, orgulhoso de sua técnica de luta livre. Xiao percebeu que o criminoso sabia exatamente quando a princesa estaria sozinha. Isso indicava que havia um traidor entre a comitiva, alguém que repassava cada movimento. Enquanto isso, Chuye mal conseguia se manter de pé. Sua cabeça girava, a visão turva, e ela não conseguia enxergar claramente seu salvador. Gradualmente, a situação ficou mais complicada. Tudo por causa de um guardanapo com uma substância desconhecida que o agressor havia colocado no nariz de Chuye. De repente, Xiao ouviu um som estranho nas proximidades, como se alguém estivesse indo em direção à vila novamente. No final, descobriu-se que eram guardas que também estavam sofrendo com um estranho ataque e queriam que ele se afastasse. Xiao ordenou que os homens levassem Chuye de volta para casa, sem esquecer de relatar tudo ao Sr. Shu. O sujeito contou toda a história sobre o espião que observava a princesa. Após isso, tudo finalmente se acalmou na vila, e Xiao pôde voltar para casa em paz. Enquanto isso, Anfei permaneceu muito tempo na cama, sofrendo com sonhos terríveis. Ele também havia recebido uma forte pancada na cabeça, e seu quarto estava coberto de papéis sujos e desorganizados, como se ninguém tivesse limpado aquele espaço há muito tempo. Depois de sonhos confusos, conseguiu se recompor. Ele acendeu um cigarro para se acalmar, mas não conseguia tirar Xiao da cabeça. Ainda não acreditava que um jovem aparentemente tão fraco tivesse o agredido tanto. Mesmo após 4 anos de relacionamento com Zhao Mani, Xiao não parecia sentir dor física, o que deixava Anfei ainda mais confuso e frustrado. A dor de cabeça insuportável fez Anfei procurar um comprimido anestésico, mas agora havia outro problema. Ele precisava se aproximar da princesa para cumprir ordens específicas. Tanto o pai quanto Xiao estavam extremamente preocupados com isso, então decidiram levar um dos guardas pessoais do pai de Anfei no dia seguinte, garantindo que ele não pudesse escapar. Enquanto isso, Chuye dormia docemente no quarto ao lado. Huanfi e Fushibai ajudaram a menina a se recuperar do excesso de álcool na festa, limpando-a e colocando-a confortavelmente na cama. No dia seguinte, todos retornaram à escola. Chuye estava lá, acompanhada de seu guarda secreto, Xiao. Quando ele se aproximou da sala de aula, alguém plantou um convite para Chuye. Era Anfei, que sabia que a garota gostava do cantor Sully. Ele a convidou para assistir a um show na próxima semana. Ao lado do rapaz, havia também um homem desconhecido de cabelo comprido, cuja presença intrigava Xiao, deixando-o alerta. Na sala, a diferença de idade ficou clara. Anfei era muito mais velho do que os outros presentes na turma. Ele interpretava bem o papel de jovem estudante, mas na realidade, estava apenas tentando se aproximar da princesa, tratando todos ao seu redor como tolos. Então, ele cumprimentou Xiao gentilmente. "Por que você decidiu se esconder na faculdade depois de uma perda de amor?" perguntou Anfei. As meninas da classe ficaram surpresas. Alguém tão charmoso e misterioso quanto o novo colega já despertava a atenção, e imediatamente queriam conquistar um espaço no coração dele. Xiao pensou rapidamente. Sua verdadeira personalidade ainda não havia sido revelada, e ele ainda era visto como um estudante comum. Decidiu seguir o plano antigo, cortar qualquer comentário supérfluo antes que Anfei pudesse se manifestar demais. Mas infelizmente, Anfei trouxe consigo um artista marcial que se colocou em posição de defesa imediatamente. Uma energia estranha surgiu do homem, invisível, que impedia qualquer dano. A mão do garoto pareceu parar no ar
ar como se tivesse esbarrado em uma parede invisível, inquebrável. Xiao percebeu que os portões mágicos do adversário revelavam a presença de uma habilidade interna impressionante. Dois combatentes habilidosos continuaram tentando quebrar a barreira em vão, seus olhos transbordando raiva. Cada um tinha sua missão: proteger seu mestre. O artista marcial tinha certeza de que poderia derrotar o oponente, mas entendeu que sua habilidade interna, embora poderosa, não era suficiente contra o bloqueio de Xiao. Xiao percebeu naquele instante: o homem não era simples. Melhor não provocá-lo. Ele então estendeu a mão e disse a Anfei que se curvasse, pedindo desculpas por seu mestre, que havia cometido crimes graves, e pedindo que o conflito terminasse. O guerreiro pegou Anfei nos braços e, em segundos, voou pela janela, eliminando qualquer chance de luta. Xiao ficou desapontado. Ele queria testar suas habilidades e obter a vitória, mas não recebeu permissão para isso. Ele então olhou para Shu Yue, que não conseguia acreditar no que acabara de presenciar. O velho fora literalmente arremessado pela janela. Xiao decidiu improvisar. Disse que tudo não passava de uma encenação de artes marciais e que ninguém deveria prestar atenção. As meninas, junto com a princesa, caíram da risada, sem acreditar que a nova colega tinha notado tudo com tanta naturalidade. Para os tolos na sala, tudo parecia simples, mas Xiao sabia que não era tão fácil. Ele se voltou para o sistema e perguntou sobre o tipo de equipamento que aquele homem usava. Descobriu que se tratava de uma habilidade marcial avançada, e para poder aprender ou trocar tais habilidades, seria necessário completar uma tarefa adicional no prazo de uma semana. Enquanto isso, no College Stadium, as competições de futebol começaram. Xiao também participou, afinal adorava esportes ativos. Era uma maneira de manter a destreza e a resistência do próprio corpo. Entre um lance e outro, ele observava as garotas que torciam por ele e por seu único colega de classe. Elas não conseguiam desviar o olhar de Xiao. Cada movimento seu chamava a atenção. Toda a turma se reuniu no campo para assistir ao jogo. Havia muitas garotas presentes, todas com excelente presença e figura, tentando chamar a atenção de Xiao a cada oportunidade. Ele, porém, detestava quando chegavam muito perto, quase estrangulando seus braços com a animação. Enquanto isso, Shu Yue saía das aulas, ainda lembrando da noite em que Xiao a salvou do perigo. Ela não conseguia esquecer o momento em que o criminoso se aproximou dela e agarrou seu rosto. De repente, um conhecido se aproximou da princesa e perguntou por que ela parecia tão interessada em Xiao, insinuando um possível interesse amoroso. Shu Yue rapidamente negou, dizendo que uma garota do nível dela não poderia se apaixonar por um bandido comum. Enquanto isso, outro aluno observava a conversa e percebeu que todos falavam sobre Xiao. Du Panfei, percebendo o interesse da princesa, decidiu investigar quem era seu concorrente e foi até o campo de futebol. Lá, apresentou Xiao, explicando que não havia ninguém para brincar e pedindo ajuda. Xiao não respondeu de imediato. Ele não estava interessado em se aproximar de ninguém e parecia desconfiado. Ainda assim, Du Panfei não quis esperar por uma resposta e avançou em direção à bola, mostrando confiança e determinação. Olhando para Xiao, havia um desejo claro de vencer, mas, na realidade, ele ainda não sabia o que esperar do novo adversário. Xiao tinha certeza de que, graças à sua habilidade, colocaria qualquer oponente em seu lugar e provaria algo importante. Então, concentrou toda a sua força no incrível golpe do tigre, sua marca registrada, o movimento que representava sua coroa de habilidades. Aconteceu que, durante o jogo, um dos jogadores acabou quebrando a perna ao perder a bola. O público imediatamente percebeu que havia alguma tensão entre Du Panfei e Xiao, pois não havia outra explicação para a força e precisão do golpe. Os pensamentos de Shu Yue giravam em torno do perigo que os outros poderiam estar correndo. De repente, ela viu o golpe do tigre e a bola voando em direção a Xiao em velocidade impressionante. Assustada, gritou para que ele tivesse cuidado, mas subestimou totalmente a habilidade do seu salvador. Calmo, Xiao acertou a bola com perfeição e a colocou no chão sem esforço, deixando o público em choque. Outros alunos começaram a discutir animadamente o que haviam visto, afinal, ninguém jamais conseguira desferir um golpe tão poderoso. A admiração pelo colega cresceu instantaneamente. Du Panfei, quase sem acreditar, percebeu que alguém ainda conseguia se defender contra ele. Xiao entendeu que o oponente estava tentando humilhá-lo e decidiu intensificar ainda mais seus movimentos, colocando toda a sua força e técnica
técnica em cada jogada. Então, sugeriu que Dupanfei sentisse na pele o próprio golpe do tigre. Sem esperar por uma resposta, Xiao acertou a bola com toda a força. O impacto foi tão intenso que o adversário quase perdeu a consciência. Errar aquele golpe poderia ter sido fatal. Xiao, no entanto, não queria machucá-lo de verdade, apenas assustá-lo. Por isso, desviou a bola levemente para a direita. Mesmo assim, a força do golpe era avassaladora. A bola atravessou o espaço como se o inimigo fosse feito de pano fino, e Dupanfei caiu de joelhos, parecendo já ter se despedido da vida. Xiao avisou com um sorriso frio. Da próxima vez, não haveria desvio. Ele jogaria direto no alvo. De repente, um rugido ecoou do céu como um trovão estrondoso, mas o clima não justificava tal som. As exclamações e gritos da multidão começaram a se misturar a outra surpresa, a chegada de Sulê, a famosa estrela que descia do céu em um avião enorme, exibindo um imenso cartaz com sua imagem. A menina era realmente uma cantora incrível, e todos ficaram boquiabertos ao vê-la chegando para o concerto que estava prestes a começar. O público vibrava, e até mesmo Xiao desviou o olhar por um instante, intrigado com a energia que emanava da nova presença. Xiao se destacou no campo de futebol como se tivesse surgido do nada, e atrás dele estava Shuyu, a própria homenagem do concerto. Centenas de pessoas se reuniram na sala de concertos, e o ambiente ficou tão silencioso que parecia que todos haviam prendido a respiração, esperando o início da música. De repente, a incrível Sulei entrou no palco. Seu vestido luxuoso brilhava sob as luzes, refletindo em cada canto do salão. A música começou, contando histórias de chuva caindo sobre a grama verde e lembranças de tempos de escola, de chamadas para as aulas, mas também do silêncio de alguém que não ouvia a voz de sua amada. Os fãs cantavam cada palavra, gritavam seu nome incessantemente, alguns agitavam bastões fluorescentes, criando uma atmosfera vibrante e mágica. Shuyu, embora presente, estava sem humor. Sua atenção estava inteiramente voltada para Xiaolu. Ele começou a caminhar em direção à garota e a princesa sentiu seu coração quase saltar de alegria. Finalmente ele prestava atenção nela. Shuyu, porém, ficou confusa com seus próprios sentimentos. Até pouco tempo atrás, ela o odiava, mas agora seu corpo reagia de maneira diferente. Quando Xiaolu disse que iria para casa mais cedo, a menina enfatizou mentalmente que iria acompanhá-lo em segurança. Um sentimento de frustração surgiu ao perceber que ele estava sozinho e vulnerável naquele momento. A música continuava, ecoando memórias e separações inesquecíveis. Shuyu ainda não tinha encontrado coragem para se aproximar de Xiaolou, talvez por ter sido surpreendida pelo riso e pelo coro da multidão, ou talvez por tentar compreender seus sentimentos. A estrela no palco parecia inatingível, como se fosse de um mundo celestial, incomparável. Enquanto isso, Huan Fei e seu conhecido Jabalho conversavam discretamente perto do palco. O herdeiro ordenou a um amigo que levasse Shuyu ao hotel, garantindo que ele cuidaria de tudo sozinho. Sulei, atenta, suspeitava que os dois estivessem transmitindo informações aos inimigos do Senhor Shu, tentando substituí-lo. Zabai tentou alertar que a princesa não era alguém fácil de manipular, mas antes que pudessem prosseguir, Xiao interrompeu a conversa, encarando-os e perguntando diretamente se realmente planejavam organizar um ataque contra o Shu. O concerto terminou gradualmente, e Sulei foi escoltada para fora sob aplausos estrondosos. Os alunos discutiam entre si impressionados. Ninguém esperava ver uma estrela daquele nível na cidade. Alguns aproveitaram a oportunidade para tentar um autógrafo. Após trocar de roupa rapidamente, Sulei seguiu para o carro, encerrando a noite com sucesso. O carro de Shuyu desabou rapidamente, deixando apenas um traço das rodas no asfalto. Xiao sentiu que algo estava errado e decidiu seguir a garota. Viu um táxi livre e pediu ao motorista para segui-lo de perto, mantendo distância suficiente para não ser percebido. 15 minutos depois, eles pararam perto do hotel próximo à sala de concertos. Xiao se manteve discreto enquanto observava o casal entrar no estacionamento subterrâneo. Dois deles desceram do carro, Fujai e a própria princesa Shuyu. Ver uma garota ali era quase um milagre, pois antes disso, a cantora Sulei havia saído do veículo. Sem pensar duas vezes, Xiao entregou uma quantia generosa à recepcionista, pedindo informações sobre o número do quarto para onde o casal havia ido. A mulher hesitou, mas acabou informando que não sabia contar detalhadamente. Forneceu apenas 10.002. Sem perder tempo, Xiao correu pelos corredores do hotel em direção ao elevador, determinado a chegar ao quarto antes que qualquer problema atingisse Tiyue. No elevador, ele ouviu
ouviu gritos de socorro. Imediatamente, reconheceu a origem, o quarto 1522, exatamente como havia indicado a recepcionista. Sem hesitar, Xiao bateu na porta com toda a força, abrindo-a sem chave. Para sua surpresa, não era Chui Wei que estava na cama, mas Huan Fei. O homem olhou surpreso para Xiao, mas seu comportamento era estranho, incomum. Xiao não conseguiu conter o riso diante da situação inesperada. Parecia que os dois tinham uma ligação estranha e intensa, quase como um amor confuso entre eles. Huan Fei tentou se explicar, dizendo que embora houvesse substâncias proibidas envolvidas, ele não tinha machucado Chui Wei. Xiao, no entanto, não quis ouvir desculpas. Determinado, ele deu um golpe preciso nos órgãos vitais de ambos, sem poupar força, mostrando sua autoridade e disciplina. Após dominar os dois, Xiao os expulsou do quarto do hotel, garantindo que ficasse sozinho no local. Agora, podia finalmente se concentrar em proteger Chui Wei e esperar que ela estivesse segura. Xiao sabia que precisava cuidar de Chui Wei da melhor forma possível. Ele decidiu usar o tempo para assistir TV e pesquisar na internet sobre as substâncias proibidas que os meninos haviam usado. Descobriu que essas mesmas drogas também poderiam ter sido aplicadas à Estrela, e enviá-la imediatamente ao hospital poderia piorar seu estado. Os sites explicavam várias formas de aliviar os efeitos: beber muita água, exercícios energéticos ou simplesmente esperar até que a droga saísse do organismo. Xiao optou pela solução mais prática e segura: dar bastante água para a garota e, se necessário, aplicar um banho frio. Quando entrou no quarto de Suili, ele a encontrou deitada, vermelha e germindo de calor. O corpo da garota reagia de maneira intensa às substâncias, dificultando que ela permanecesse calma. O ar quente parecia escapar de seus pulmões a cada respiração, mostrando que estava claramente desconfortável. Xiao não sabia exatamente como agir com uma mulher tão famosa e respeitada e se sentia inseguro. Observando sua beleza, compreendeu que outros meninos o criticariam se ele simplesmente aplicasse pílulas para fazê-la dormir. Ainda assim, ele sabia que estava fazendo certo. Colocou cuidadosamente uma pílula na boca da garota e disse que, depois de engolir, ela se sentiria melhor. No entanto, o comportamento de Suili mudou drasticamente. Ela agarrou Xiao pelo pescoço e tentou se aproximar dele, mostrando uma força inesperada. Xiao percebeu que ela estava gradualmente adormecendo, mas ainda incontrolável. Ele se manteve calmo, agindo com educação, mesmo que suas ações começassem a se tornar difíceis de suportar. Em determinado momento, a situação ficou insuportável. Para ajudá-la, Xiao aumentou levemente a temperatura do quarto, criando um ambiente mais confortável. Colocou a garota na cama, cobrindo-a cuidadosamente, e ajustou seus longos e sedosos cabelos sobre o travesseiro. Xiao sabia que precisava deixá-la descansar sozinha. Ele se afastou levemente, mantendo-se atento, esperando que o efeito das substâncias desaparecesse naturalmente. De repente, Suliei encontrou forças dentro de si. Pegou a mão de Xiao e o puxou para perto. A partir daquele momento, ela não queria mais deixá-lo sair de seus braços, simplesmente se aconchegando e desfrutando da presença e proteção dele. Xiao percebeu que naquele momento não poderia mais resistir. Os encantos femininos de Chui prevaleciam sobre ele, e ele se viu totalmente rendido à situação. A princesa retornou silenciosamente para casa e foi direto ao escritório de seu pai. Desta vez, ela tinha um objetivo claro: falar sobre a guarda pessoal que seu pai havia enviado secretamente a Xiao. Chui exigiu que o pai lhe dissesse onde o jovem morava, mas ele se recusou. Para ele, permitir que a filha fosse atrás de Xiao representava um grande risco e poderia atrapalhar seu trabalho. A garota, no entanto, explicou que só queria dar a Xiao um tempo para um convite especial, uma festa organizada em homenagem ao seu aniversário. Conhecendo bem o caráter de Chui, seu pai temeu pela segurança da filha, mas, diante da insistência dela, acabou cedendo e forneceu o endereço. Chui prometeu que não iria distraí-lo do trabalho e, decidida, seguiu até a casa de Xiao. Estava confiante de que desta vez conseguiria encontrá-lo. Afinal, Xiao não poderia continuar sendo tão frio com ela. A princesa não tolerava quando alguém desobedecia à sua vontade. Desta vez, ela estava determinada a conseguir o que queria. Chegando ao prédio, Chui subiu as escadas em busca do número do apartamento de Xiao. De repente, deparou-se com Li, a estrela que a admirava tanto, disfarçada com um suéter largo e óculos para não ser reconhecida. Mesmo com a tentativa de anonimato, Chui imediatamente identificou a cantora que havia visto no grande show na noite anterior. O encontro foi intenso. Dentro de Chui, algo parecia que quebrar e ela sentiu um peso na alma.
Um convite cuidadosamente preparado por ela para Shao caiu de suas mãos, e lágrimas começaram a escorrer pelos olhos da princesa, algo incomum para alguém tão acostumada a enfrentar ataques e adversidades. Enquanto isso, Shao estava no quarto, tentando compreender tudo o que havia acontecido na noite anterior. Seu sistema começou a detalhar cada ação que ele havia realizado. Descobriu-se que naquele momento ele estava lidando com uma tarefa urgente, resolver um problema da entrada de Chuye em 3 minutos para ganhar 100 pontos, ou então receber uma habilidade aleatória caso falhasse. Sem nem tempo de se vestir, Shao saiu apenas de cueca, determinado a cumprir a missão. O sistema indicou que ele deveria descer as escadas. Após a primeira curva à esquerda, um dos guardas pessoais de Chuye o observava atentamente, pronto para qualquer situação. Shao saiu rapidamente e logo encontrou Chuye. A garota estava sentada no chão, encolhida como um gatinho assustado, e havia um estranho próximo a ela. Ele segurava uma faca e parecia satisfeito por ter uma nova vítima. O criminoso não esperava ver mais ninguém na rua escura e reagiu imediatamente aos sons próximos. Antes que pudesse se recuperar, Shao se virou e desferiu um chute certeiro no rosto do ladrão. O impacto deixou um rastro vermelho no rosto do criminoso, mas Shao não parou ali. Ele pressionou ainda mais o pé contra a cabeça do sujeito, que agora estava encostado na parede, implorando por misericórdia. Shao preparou os punhos para acabar de vez com ele, mas o sistema resolveu brincar com a situação, comentando sobre a aparência do herói. O jovem, porém, estava completamente sério. "Quem te enviou?", perguntou Shao ao ladrão. O criminoso respondeu de forma enigmática, algo sobre uma piscina de água negra que poderia absorver o céu e a terra. Shao não entendeu o que aquilo significava, mas ainda tentou obter respostas. Antes que a conversa pudesse continuar, 2 guardas, que deveriam estar sempre próximos de Chuye, chegaram atrasados. Graças à ação rápida de Shao, tudo terminou bem e os guardas estavam infinitamente gratos a ele. O sistema, satisfeito com a habilidade do jovem, concedeu-lhe os 100 pontos prometidos, mas pela façanha de correr de cueca até salvar Chuye, Shao recebeu uma recompensa extra de 250 pontos. O sistema ainda brincava com as roupas do usuário, mas acabou sendo obrigado a calar-se. Shao então ordenou que os guardas voltassem ao Sr. Shu e verificassem se sabia algo sobre a tal bacia de água negra que absorveria o céu e a terra. Para continuar seu dia, Shao pegou o traje do guarda e ficou apenas de cueca. Alguns dias depois, na manhã do aniversário de Chuye, começou a festa para a qual Shao não havia sido convidado. O Sr. Shu se encontrou com o jovem e explicou que o trabalho de guarda pessoal de sua filha estava oficialmente concluído. "Mas de acordo com nosso acordo, nem mesmo um mês foi aprovado", disse o homem. "Você precisa deixar seu emprego agora." Shao cumprimentou o homem sinceramente e perguntou o significado da mensagem do criminoso. O Sr. Shu explicou que a tal Água Negra referia-se a uma grande organização criminosa transnacional. Antes que pudessem discutir mais, um subordinado do Sr. Shu entrou com más notícias. Um grupo de mercenários havia invadido a cidade na noite anterior. Suspeitava-se que fossem da rede Scorpion, ligada à empresa Blackwater. Shao não perdeu tempo. Desferiu vários golpes certeiros de faca direto no traseiro do criminoso. Sangue jorrou rápido e a situação se resolveu antes de qualquer ameaça real. Pelo rádio, Walter confirmou: "Missão cumprida." Tudo pronto para a evacuação. Shao ouviu relatos de mortes e até algumas ameaças vindas do inimigo, mas ele nem se assustou. Curioso, até, sobre o preço que teria que pagar por seus atos, pegou sua arma e se preparou para o próximo movimento. O atirador restante parecia pronto para descobrir quem realmente sairia por cima dessa história. Enquanto isso, Chuye foi capturada, com Sulan ao seu lado. A princesa sempre fora gentil com ela, então não entendia tanta violência contra alguém que não tinha culpa direta. Mas a menina lembrava: ninguém obrigou o Lord Shu a se meter em confusão com a tal Água Negra. A ordem de evacuação chegou urgente, acompanhada de notícias sobre a morte trágica de outros combatentes. A equipe, incluindo uma lebre esquisita entre seus membros, pegou Chuye e seguiu correndo para a floresta. Mas o caminho não era seguro. Uma bala de alta velocidade acertou bem no coração da lebre, vinda do nada. Enquanto tentavam se reagrupar, outro integrante também foi atingido na perna. O homem careca, chamado Black Cat, não podia deixar ninguém para trás. Pegou Chuye no ombro, prometendo vingança por qualquer jovem que tivesse causado aquele caos. Um lutador da equipe tentou sair discretamente da floresta para chamar reforços, mas Xiao apareceu na frente dele. Perguntou direto: os irmãos realmente iam abandonar alguém em apuros? Não dava tempo para respostas longas. Xiao exigiu
saber para onde o careca tinha fugido, e o criminoso entendeu rápido. Tinha sido alvejado na perna justamente por Xiao, que usou isso para rastrear a posição dos outros. O criminoso tentou reagir, sacou sua arma e apontou para Xiao, mas o cara era rápido demais. Desviou de uma bala que voava direto para ele, saltou sobre o inimigo e agarrou-o pelo pescoço, garantindo que não prejudicasse mais ninguém. A cena tinha um toque de humor involuntário. O bandido parecia se achar um herói de drama, mas estava prestes a descobrir que Xiao jogava em outro nível. Xiao soprou fundo, sem hesitar, agarrou o ladrão pelo pescoço, deixando claro que ali não haveria chance de fuga. A água negra já tinha matado vários guardas do Lord Shu, mas Xiao não ia deixar que sequestrassem a princesa Yue sem pagar o preço. Com o inimigo neutralizado, ele começou a inspecionar a floresta ao redor. A chuva recente deixou rastros claros, pegadas de um homem correndo com uma garota nos braços. Xiao analisou cuidadosamente, seguiu os sinais e logo localizou o próximo alvo, um bandido tentando escapar. O inimigo nem teve tempo de sacar a arma. Xiao, em um movimento ágil, desferiu um golpe certeiro que o derrubou no chão. A queda impediu que segurasse a princesa Shu, que ainda estava amarrada e incapaz de se mover sozinha. Sem pensar duas vezes, Xiao focou sua atenção no criminoso careca, desferindo golpes impiedosos em sua cabeça para garantir que ninguém escapasse. Enquanto isso, outros desconhecidos começaram a fugir em direção a um reservatório próximo, armados, entrando na Água Negra. A equipe de Luo pegou Chuye nos braços e correu para seguir o restante do grupo. A princesa tentou resistir, confusa e assustada, mas Xiao, com voz calma, a orientou: permanecesse em silêncio. Ela percebeu, com alívio, que era seu colega de classe quem a salvava mais uma vez. Xiao ajustou sua posição, segurando Chuye firmemente atrás do pescoço. Eles precisavam acelerar ainda mais, não havia tempo a perder. Ele sabia que cada segundo contava, que cada movimento podia ser a diferença entre vitória e desastre. Agora a responsabilidade não era só dele. Chuye dependia totalmente de sua força. Com um salto incrível, Xiao se lançou para se separar dos mercenários que os perseguiam. A lebre estranha da equipe rapidamente se recuperou e agarrou Chuye, ajudando a manter a princesa segura enquanto Xiao preparava o próximo ataque. Chu ficou aterrorizado com o salto de Xiao e começou a gritar alto, atraindo atenção indesejada. Xiao ordenou firme: silêncio. Os gritos colocavam ambos em perigo. Enquanto isso, Chuye tentou processar tudo. Lembrou-se de ter visto a estrela Li Li saindo do apartamento do jovem, mas não houve tempo de falar nada. Xiao agiu rápido. Colocou um canudo na boca da princesa, pensando em cada detalhe do plano para protegê-la. Com cuidado, posicionou-a debaixo d'água, ordenando que permanecesse calma e quieta, até que ele permitisse que voltasse a agir. O chefe do grupo criminoso analisava as marcas de sapato que Xiao havia deixado pelo caminho. Mostrou para os outros, insistindo na precisão da perseguição. Mas, debaixo d'água, Xiao respirava tranquilo através do tubo, confundindo completamente os mercenários que buscavam por ele. Apesar do esforço, não havia sinal do jovem, e ninguém parecia perceber que ele não estava sozinho. Os ladrões começaram a reconhecer as habilidades de Xiao. Um deles, chamado Fantasma Vermelho, acabou preso pela própria corda que Xiao manipulou com precisão. O jovem o puxou para cima de um galho, controlando cada movimento. Fantasma Vermelho ficou completamente vermelho, incapaz de respirar ou emitir som, deixando o grupo principal em choque com a engenhosidade de Xiao. Mesmo com todo o perigo e caos, Xiao mantinha controle absoluto da situação, movendo-se rápido, inteligente e preciso, garantindo que a princesa e seus aliados permanecessem seguros enquanto confundia e neutralizava os inimigos com maestria. Xiao percebeu que um dos guerreiros havia desaparecido. Rapidamente entrou em contato com um homem apelidado de Hao, relatando o sumiço do soldado místico. Mas, ao verificar o paradeiro de cada soldado, ficou surpreso. Fantasma Vermelho ainda estava ao seu lado. Sem perder tempo, Xiao decidiu acabar com outro inimigo. Com toda a força, pulou de uma árvore direto em um inimigo e enfiou uma faca no peito dele. O comandante Sheng morreu instantaneamente. O jovem se virou para outro alvo, apelidado de Gorila, ao ouvir barulhos pelo rádio. Mas não era apenas ele. Havia outras supostas vítimas, e Falcon começou a se preocupar com os irmãos que ainda corriam risco. Xiao, agora armado, decidiu agir rapidamente. Encontrou vários guerreiros tentando localizá-lo. Um deles mirou sua cabeça, mas Xiao foi mais rápido e derrubou o inimigo com precisão. Restavam apenas 9 lutadores vivos, e Xiao começou a caçá-los sem perder tempo. Ele localizou o covil inimigo. Todos os soldados estavam concentrados em um pequeno espaço, vulneráveis aos golpes habilidosos de Xiao. Rapidamente, derrubou mais 3 mercenários
mercenários, quase sem esforço. Os outros ainda tentavam sacar suas armas, mas não sabiam que aquilo terminaria mal para todos. Logo, Shao encontrou mais 2 inimigos próximos ao Sr. Shu e sua filha. Com apenas uma faca afiada, eliminou ambos. Restava apenas o comandante-chefe, que se aproximou com uma faca, tentando intimidar Shao. Mas o jovem não hesitou. Ele percebeu que suas habilidades eram superiores às de todos os soldados do inimigo, e a Água Negra não era páreo para sua rapidez e inteligência. Com um movimento brutal, Shao eliminou o comandante e correu para ajudar Shu Yui a sair da água. Aconselhou-a a tirar o vestido imediatamente ao chegar em casa, para não passar mal. Deu a ela o telefone que o pai havia lhe dado e a orientou: nunca contasse a ninguém sobre os acontecimentos. Quando Shu Yui chegou em casa, seu pai e o policial já a esperavam. O policial prometeu protegê-la, garantindo que ninguém a envergonharia ou ameaçaria novamente. Mas ele sabia que se a menina lembrasse de mais algum detalhe, ainda haveria muito a ser descoberto. O Sr. Shu sabia que eles viriam rápido para descobrir tudo. Virou-se para seu subordinado Lance e pediu ajuda para lidar com um policial que ainda rondava o local. Assim que saiu de casa, colocou a filha na cama, garantindo que pudesse descansar depois de tanto estresse. Trancou o quarto e finalmente respirou aliviado. Shu Yui estava segura, pelo menos por enquanto. A princesa, porém, não conseguia dormir. Pensava em Shao Lu, sua bravura e beleza impressionantes. Um rubor subiu em suas bochechas, lembrando o quanto ele era incrível. O Sr. Shu voltou ao salão e logo Lanzo chegou, conduzindo a polícia para fora da casa. Shu conversou com seu subordinado, explicando seus planos: convidar Xiao ao pavilhão em Yunnan, cuidar de sua saúde e, claro, preservar o bem-estar de sua filha. A tarefa de Zeizidzu agora era organizar tudo para que o jantar do dia seguinte fosse digno da família. No dia seguinte, Shu e Xiao visitaram Chongseng-gai. Uma mesa farta os aguardava, cheia de guloseimas e pratos elegantes. O Sr. Shu levantou a taça para um brinde, agradecendo a Xiao por ter salvado a vida de sua única filha. Mas Xiao, humilde como sempre, respondeu que só havia feito o seu trabalho e que não via necessidade de festas ou agradecimentos extravagantes. Enquanto isso, Lanzo trouxe uma pasta com documentos que o chefe havia pedido para preparar. Descobriu-se que Shu tinha comprado uma nova empresa e precisava de um gerente, oportunidade que ele ofereceu a Xiao, mas a paz durou pouco. Wang Pai Huan Fai irrompeu no salão, furioso, e ordenou que seus guardas atacassem Xiao. O homem estava decidido a se vingar de seu filho e não mediria esforços. O Sr. Shu tentou intervir, perguntando o que ele pretendia fazer. O inimigo explicou que Xiao havia paralisado seu filho e agora ele queria revidar, sem se importar com regras ou limites. Shu proibiu que ele entrasse em seu pavilhão ou atrapalhasse a festa, mas o homem ficou ainda mais irritado e ordenou que Anzu expulsasse todos da sala. O próprio diretor percebeu que não poderia proteger Xiao em todos os lugares e decidiu se retirar, pedindo que o Azen cuidasse de traduzir o Sanqi e organizar a situação. Apesar da tensão, Xiao permanecia fora de perigo imediato e a família Shu tentava restaurar a ordem e proteger a filha a qualquer custo. Xiao aceitou a proposta, mas em troca, o homem queria a cabeça de Cholo. O Sr. Shu voltou à refeição e o jovem agradeceu pela proteção de Wan Fai. Depois disso, o homem retomou a pasta de documentos e comentou: encontrar alguém em quem se possa confiar totalmente é raro, mas Xiao era uma dessas pessoas. Xiao entendeu a mensagem e respondeu com humildade. O trabalho era ótimo, mas ele ainda queria avançar na carreira por mérito próprio. O Sr. Shu observou que Xiao certamente se tornaria um gestor de destaque e que Luan apenas precisava ganhar dividendos. A proposta era 20% do valor para Luan, o resto para Xiao. As condições eram boas, e o jovem pediu alguns dias para pensar. O homem sorriu e deu 3 dias para a decisão final. Após uma conversa leve e descontraída, todos brindaram e continuaram a refeição. Depois do almoço, Xiao voltou para o carro e consultou o sistema sobre os acontecimentos recentes. Descobriu que o corpo do rei dos mercenários possuía qualidades psicológicas especiais, algo que o sistema havia esquecido de avisar. Um telefone começou a tocar sem parar, mas Xiao ignorou.
No fim, era Jan e Sam querendo uma conversa séria sobre um velho conhecido. O velho conhecido queria detalhes sobre o trabalho de Shao na loja da senhora rica, se havia algo além da relação profissional. Shao manteve a conversa objetiva, dizendo apenas que havia sido contratado para cuidar de Shu Yun-sun e que ela era uma pessoa confiável. Jan, porém, insistiu, afirmando que a visão de Shao seria suficiente pelos próximos 20 anos. Shao não entendeu completamente e decidiu ouvir mais. Jan trouxe à tona a história de Zhu Manzi indo até Huan Filuo. Lembrou do dia em que Shao completou a missão do sistema e salvou uma garota. Mas Jan não queria detalhes. Queria ir direto ao ponto. Tirou uma foto de uma mulher e Shao olhou para ela, reconhecendo o rosto de seu amigo. Contendo sua opinião, comentou que a mulher parecia feminina, sem julgar o gosto de Jan. A mulher da foto era nada menos que a chefe direta de Jan, conhecida por criar desafios diários para impedir que ele saísse do trabalho. Mas a casa de Shao ficava mais perto do escritório. Então Jan perguntou se poderiam vencer juntos, mas o telefone de Shao tocou novamente e ele teve que se distrair. No fim, descobriu-se que a ligação era da irmã de Zui, convidando o irmão para um jantar com a melhor garota do hotel. Shao não contou à irmã sobre o término com o Zhou Manzi, mas soube que Jan havia tentado abordar a garota depois da conversa. Zui comentou à amiga que o irmão era muito bonito, garantindo que eles se encontrariam no dia seguinte. Sanju, uma garota doce e tímida, apenas sorriu. Jan Ya, sabendo do encontro, decidiu levar Jan ao salão de beleza para melhorar sua aparência antes do jantar. Shao foi deixado na cabana, enquanto Jan o esperava perto da clareira. Pela expressão no rosto do jovem, ficou claro que ele não gostava da própria aparência, mas não havia tempo para lamentações. Sanju ainda tentava tranquilizar Shao, explicando que o homem que o abandonou realmente era mestre em seu ofício. Eles caminharam um pouco enquanto a irmã de Zui ligava para o irmão, preparando a amiga para o encontro. Shao se sentia incomodado, não estava acostumado com esse tipo de situação. A irmã do garoto ficou satisfeita por ter convencido Jan a ir ao salão. Afinal, sem isso, não era certo que ele apareceria. Durante a preparação, a garota quis esclarecer a presença de Jan na reunião. Enquanto ele tentava se desculpar, Sanju se apresentou primeiro, corando levemente. Shao, o educado, disse olá, mas claramente não gostava da ideia de encontros às cegas, considerando-os distrações desnecessárias. Sanju chamou o garçom para fazer o pedido, e Jan se ofereceu para conversar durante a refeição. Apoiado pelos outros, ele decidiu pressionar um pouco mais Shao, comentando que a garota era muito bonita. Naquele momento, Shao percebeu que todos estavam conspirando contra ele. 2 horas de preparativos e estratégias para deixá-lo em uma situação desconfortável com uma estranha. Mais tarde, à mesa, a refeição virou uma pequena bagunça, frutos do mar por toda parte. Sam se desculpou por ter se deixado levar pelo entusiasmo. Zui aproveitou para questionar o irmão sobre o que pensava de Shao. Ele não teve escolha a não ser admitir. Shao era muito bom, mas na época não precisava se apaixonar. Não via a garota como futura parceira. Zui decidiu mudar de assunto e convidou Zania para levá-la para casa. Shao, de mau humor, respondeu que Tanzen a levaria sozinho e que não precisava de ajudante. Sam se levantou, pegou Zania pela mão e disse para não interferir na vida pessoal do irmão. Shao, então, determinou que ela passaria o tempo em casa com segurança. Eles ficaram na instituição até a noite, e Shao se certificou de que estivessem bem ao se aproximarem de casa. A rua estava pouco iluminada, tornando tudo perigoso. De repente, um idoso fugiu por perto e tentou roubar algo. Shao agiu imediatamente, defendendo a garota sem hesitar. Quando ela ouviu a voz dele, percebeu que eram homens desconhecidos, nativos do Chu, os principais responsáveis por ameaças na região. Os homens surgiram do nada e lembraram a garota que as dívidas do parente cairiam sobre ela. Ela era responsável por sua própria vida. Sam não entendia do que se tratava e perguntou quem eram aquelas pessoas. O Chu, já de joelhos, se preparava para arriscar a própria vida, sem saber como reagir. Um dos guardas rapidamente avaliou a situação e deu um soco no rosto do Chu. Sam não conseguiu conter as lágrimas ao ver a humilhação de seu parente. Os outros guardas impediram que ela interviesse. O líder dos criminosos olhou para Sam, achando que ela seria uma retribuição pelos deveres do parente. Aproximou-se, ameaçador, perguntando se ela estava disposta a cumprir uma missão sombria e perigosa. Foi nesse momento que Shao Lu apareceu silenciosamente, afastando-se durante a conversa, pronto a agir e proteger Sam, demonstrando mais uma vez sua coragem e rapidez de raciocínio.
No final, descobriu-se que o rapaz tinha atirado em tudo, sem intervir na briga anterior, e não havia defendido a nova namorada. Determinado, Shaw ordenou aos bandidos que resolvessem a situação rapidamente, senão chamaria a polícia, e mostraria um vídeo do ocorrido. O diretor, sorrindo, perguntou: "Você tem certeza de que ele pode ameaçá-lo? Se realmente quiser que saiam, terá que pagar 2 milhões na casa de jogos." Shaw respondeu firme: não tinha nada a ver com isso, e não deveria pagar, além de não ter dinheiro. Mas, conhecendo a sobrinha do réu, não podia simplesmente ignorar. Pediu meia hora para organizar o pagamento. O homem explicou que a taxa mínima em seu cassino era de 10 mil ienes, então perguntou se Shaw conseguiria pagar. Shaw tirou o cartão e disse que tinha 100 mil ienes, mais do que suficiente. Sanju tentou acalmá-lo, implorando que ele não fosse embora, lembrando que ele lidava com donos de cassino, pessoas perigosas e desconhecidas. Shaw garantiu que não faria nada sem certeza. Ele então consultou o sistema, perguntando se tinha alguma habilidade para jogos de aposta. A resposta veio rápida. Era possível trocar profissionalismo em jogo por 600 pontos. Shaw aceitou imediatamente. Sua conta tinha 218 pontos, mas o objetivo agora era ganhar. 30 minutos depois, o dono do cassino enviou o carro. Junto de Sanju e seu tio, Shaw foi até o local da aposta. O empresário avisou. Depois de entrar na sala, era impossível escapar. Shaw tirou o cartão do banco e ordenou a troca do dinheiro por fichas de jogo. Sanju tremia, preocupada com ele e sua família, mas Shaw a acalmou. Estava perto de resolver tudo, e isso significava muito. O dono do cassino trouxe as fichas correspondentes ao valor total. Shaw foi imediatamente para a mesa de jogo, pronto para usar sua habilidade. O anfitrião do jogo comentava cada passo, explicando como as peças caíam. Shaw calculou cada movimento, cada decisão, sabendo que isso poderia influenciar a vida de uma família inteira. De repente, calculou 4 jogadas à frente e formou uma pilha alta de fichas, sinal de que sua estratégia estava funcionando. Shaw decidiu arriscar, tirou a nota de 100 mil e, com confiança, anunciou que faria a aposta máxima. Os ossos foram lançados e, rapidamente, várias pessoas se reuniram ao redor da mesa para observar. A previsão de Shaw se concretizou. Ele formou um stack alto logo na primeira jogada. O homem que liderava o jogo ficou impressionado. Com a maior quantia em jogo, Shaw continuou apostando, usando a habilidade que havia negociado recentemente para garantir cada vitória. Enquanto isso, o dono do cassino observava tudo pelas câmeras de vigilância, de onde podia acompanhar cada mesa. Shaw mantinha os olhos em um homem que suspeitava de fraude. O guarda responsável pelo registro observou atentamente e confirmou. Shaw estava jogando com absoluta honestidade. Um dos guardas invadiu a sala e disse ao chefe que Shaw já havia ganho uma quantia considerável. Furioso, o dono ordenou que outro jogador fosse colocado para tentar derrubá-lo. O guarda imediatamente conduziu o novo participante à mesa. O homem pediu desculpas a Shaw, explicando que precisava sair. Então, o Sr. Su apareceu rapidamente para assumir o lugar de dealer. O novo croupier começou a tremer, e Shaw percebeu que algo estava mudando. Ele ia contra as regras do jogo. Sentindo os ossos se moverem, o croupier hesitou por um longo tempo sobre a próxima jogada, sem saber o que colocar. Todos começaram a pressioná-lo, pois muitos na sala conheciam a reputação do Sr. Su. Sanju percebeu a mudança no comportamento de Shaw e perguntou o que estava acontecendo. Su questionou Xiao sobre a rapidez de sua aposta e começou a duvidar da situação. Xiao, rindo, perguntou diretamente se ele realmente não entendia o motivo. O croupier começou a ficar nervoso, revelando sinais de fraude, exatamente a reação que Xiao esperava. O croupier, já visivelmente tenso, perguntou se Xiao apostaria novamente, pois aquela já era a 5ª jogada. Xiao, confiante, tinha um plano brilhante em mente e decidiu compartilhá-lo com Sanju para que ela compreendesse a estratégia e se sentisse segura diante da tensão crescente da mesa. O homem começou a duvidar da correção de suas ações, mas não teve outra escolha a não ser ouvir os conselhos de Xiao. Xiao enfatizou com calma que tudo ficaria bem, que ele ganharia todo o dinheiro e pagaria a dívida. Jaya pensava consigo mesmo que naquele jogo só Xiao decidia o que apostar e o que não apostar. A vitória estava nas mãos do jovem. De repente, o dono do cassino apareceu no salão e alertou que o tempo de Xiao já havia expirado por 30 minutos. Mas Xiao sorriu gentilmente e disse que ganharia tudo, então nada precisava ser ajustado. O homem finalmente decidiu permitir que Xiao continuasse e aguardou que Jaya jogasse os dados novamente. O dealer avisou
avisou que desta vez pular a aposta era impossível. A jogada era obrigatória. Xiao olhou atentamente para os ossos fechados como se tentasse ler a jogada escondida. Jaya acreditava que poderia manipular os ossos para que Xiao perdesse tudo, mas Xiao observava com atenção cada movimento, percebendo o plano astuto do adversário. O público começou a gritar, animado, quando a jogada foi lançada. Xiao então decidiu fazer uma aposta ainda maior, calculando cuidadosamente e formando uma pilha altíssima de fichas. O dono do cassino ficou furioso, desejando tirar cada centavo de Xiao e arruinar sua família por causa das dívidas. Com calma, Xiao se aproximou e devolveu 2 milhões de fichas ao cassino, pedindo que o restante fosse devolvido ao seu cartão. O jogo durou a noite inteira e todos voltaram para casa ao amanhecer. O tio de Sanju agradeceu a Xiao dizendo que poderia contatá-lo a qualquer momento, mas alertou que o cassino não era um lugar simples e que, como Xiao tinha ganhado bastante, deveria tomar cuidado. Sanju se aproximou e sugeriu que fossem juntos de táxi, preocupada com a segurança de Xiao. Ele, confiante, disse que poderia resolver a situação sozinho. Enquanto isso, o gerente Gin não conseguia aceitar a derrota. Perguntou aos guardas se deveriam reagir, mas foi lembrado que o cassino não era uma agência de caridade que apenas doava dinheiro. Alguém sugeriu emboscadas perto da casa da garota, mas Xiao pediu calma. Não queria arriscar a vida de ninguém. Com serenidade, todos voltaram para casa. Xiao ligou para chamar seu carro e se preparou para seguir, tranquilo e seguro, após uma noite de estratégia, coragem e habilidade impecável no cassino. Xiao disse a San que podia ir para casa com segurança. Assim que entraram no carro, a garota pegou uma caneta e um pedaço de papel e começou a escrever um recibo, indicando seu nome e o valor que devolveria. Ela sorriu docemente para Xiao e prometeu pagar tudo certinho, sem perder um centavo. O motorista do carro ficou surpreso com a cena, mas não comentou nada. Xiao, tranquilo, disse a ela que ela não precisava se preocupar. Na verdade, ela até lhe devia uma pequena gratificação pelo que aconteceu. Mas San, teimosa, insistiu que precisava pagar. Xiao sorriu, achando graça da determinação dela e percebeu o quanto ela era bonita e inteligente. Durante o trajeto, San perguntou sobre um segredo, curiosa para saber como Xiao sabia exatamente a soma dos números nos ossos do jogo. Ele respondeu com leveza que era apenas sorte. San então disse que queria ficar mais perto dele para que sua própria sorte melhorasse, arrancando um sorriso tímido de Xiao. Chegaram a uma bela casa e a menina comentou como era feliz estar ali, mas já era tarde, então decidiram voltar.